Ruth, capítulo 1. Dá para vocês, vamos ficar de cá, ó. Tem pouca gente. Muito bem, então vamos começar. Vamos ter uma palavra de oração para que Deus possa estar nos dando a graça de estarmos participando desse tempo. Vou pedir, pastor Atos, nos levar a Deus em oração. Senhor Deus, aqui na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por ter nos dado a oportunidade de ouvir mais e mais a tua palavra e poder estudá-la abertamente. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora neste momento, que possamos entender a tua palavra e desenvolver ela e aplicar ela no nosso coração. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós intitulamos, então, esse panorama bíblico de Ruth, a mulher virtuosa, certo? Nós colocamos como versículo-chave Ruth 1, 16 e 17. Então, vamos abrir ali. Ruth 1, 16 e 17. Então, diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Amém? Nosso Deus, nós mais uma vez nós agradecemos por esse momento que vamos passar aqui na tua presença. Rogamos que o Senhor possa estar dando-nos a bênção de podermos aprender mais de ti, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois nós vamos voltar nesse versículo, irmãos, mas por enquanto nós vamos estar indo para o próximo. Qual que é o propósito do livro de Ruth? Então nós temos três objetivos no livro de Ruth. Primeiro é amarrar a história dos antecedentes ou dos ancestrais do rei Davi e a introdução de sangue estrangeiro em sua linhagem. Então, esse é um dos objetivos do livro de Ruth. Vai lá no finalzinho, no capítulo 4, vocês vão ver lá que Ruth e Boaz estão na descendência de Davi. Então, esse é um dos objetivos, do propósito de estar esse livro ali na Bíblia. O outro propósito mostra o alcance da graça de Deus em dar boas-vindas aos convertidos entre os gentios e na comunhão do seu povo redimido. Então, na verdade, irmãos, Deus sempre pensou nos gentios. Mesmo que ele tenha escolhido o povo de Israel, ele sempre esteve realmente preocupado também com os gentios. Sempre teve nos planos de Deus, a inclusão dos gentios. E a gente vê algumas nuances, então, no Velho Testamento, já a inclusão de gentios. Antes disso, nós já tínhamos visto a Raabe, né, que Deus também colocou na descendência de Cristo, que também era de Jericó. O outro objetivo do livro de Ruth é mostrar a importância do parente remidor, ou Goel, como figura de Cristo. Então, nós podemos dizer aqui que nós podemos ver que ali ele mostra que Boaz seria o remidor, e se nós formos fazer
a questão de aplicar a figura de Cristo aqui, Jesus Cristo também é nosso Goel, certo? Nosso remidor. Eu posso ver outras coisas, nós vamos ver além do desenvolvimento do estudo, nós vamos ver que tem outros objetivos, nós vamos ver que nós podemos tirar várias lições neste livro aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar com esses 3 objetivos principais. Então, vamos lá. Quem é o autor? Qual é a data e o contexto histórico do livro de Ruth? Então, vamos ver que ele foi escrito no tempo de Davi. Então, ele não foi escrito... Agora, quando que aconteceu? No tempo dos juízes. Certo? Então, vamos ver aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Alguém lê para nós? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Então, tá bom. Então, o contexto histórico está ali, no tempo dos juízes, o que aconteceu essa história, certo? Ok? Agora, vamos ver aqui, no finalzinho, no capítulo 4, versículo 18 até o final. Alguém lê para nós? Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ok. Então, veja, mesmo que a história aconteceu no tempo dos juízes, aqui Davi já é mencionado. Então, a gente pode entender, então, que ela não foi escrita no tempo dos juízes, certo? Ela foi escrita bem antes do tempo dos juízes. Então, mas como que ela era... como é que o autor foi resgatar essa história? Provavelmente já era uma história já que era conhecida, certo? Porque, na verdade, era um ancestral, né, de Davi. Então, já era uma história bem conhecida. Aí, qual que seria o autor que veio escrever? Então, a gente acredita que provavelmente seja Samuel. Samuel talvez resgatou essa história. Nós não podemos afirmar com certeza, certo? Que se foi Samuel, certo? Que resgatou essa história, mas sei que ela foi resgatada para dizer, então, como é que era a história de Boaz, como é que era a história dos avós, dos bisavós de Davi, né? Como é que era a história deles? Então, essa história era já bem conhecida, então Samuel resolveu registrá-la, certo? Então, provavelmente, Samuel resolveu registrá-la. Então, mesmo que ela foi no tempo do juiz. Então, só para a gente estar entendendo, então, escrito depois que os fatos aconteceram bem depois, tá? Então, por isso que não tem tantos detalhes ali que nós vamos ver, quando foi essa fome? Quando é que foi essa fome? Não fala, certo? Porque foi escrito bem depois. Então, aqui nós podemos ver que foi 3... aqui veja, estão aqui, Salmão gerou Boaz, então Boaz, Obed, que é o filho dele, Boaz, segunda geração, Obed, a terceira geração, Davi a quarta geração. Então nós podemos dizer então que foi 4 gerações, provavelmente quase uns 200 anos, 7 vezes 3, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 20. 7 vezes 3, 21. 200 anos mais ou menos, certo? De história aqui. Dá para contar se a gente for ver na coisa dos reis, mas eu não fiz isso, certo? Se você for ver a questão dos reis, quantos anos eles ficaram, certo? Muito bem. Então, 200 anos, a gente vai contar uma história lá dos seus bisavós de 200 anos. Você não sabe detalhes, certo? Não dá, certo? Mas Israel, eles eram bem
davam valor à história. Então, eles realmente contavam a história, repetiam a história. Então, por isso tem muitos detalhes aqui. A gente não é tão ligado à história, infelizmente. Aliás, até a história nossa do Brasil, ela é mal contada, certo? E ela é mal aprendida. Se foi mal contada, você não sabe a história real e verdadeira, certo? Então, por isso que o brasileiro não é tão patriota como algumas outras nações, porque não conhece a sua história. Então, eu acho que é muito importante você conhecer a história, até para você ser um patriota de verdade, você tem que entender a sua raiz, você ter orgulho de quem você é, em bom sentido, orgulho, né? De você ser brasileiro. Hoje as pessoas às vezes têm até vergonha de dizer que é brasileiro, certo? Mas isso é importante. Mas, voltando para aqui na história aqui, então eles fizeram isso, ok? Bom, então nós temos aqui o esboço do livro, e nós vamos ver aqui, primeira parte, imigração ou migração de Elimeleque e sua família. Então vamos lá, versículo 1 e 2. Já foi lido 1, mas vamos ler o 1 e 2 até o 2. Nos dias em que os juízes julgavam o povo e uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilimon, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ok. Então aqui nós temos várias informações já bem claro. O nome dos participantes, né? Ali só faltou Ruth, porque ela vai entrar na história depois, certo? Mas então nós temos então, aqui vai entrar Ruth, vai entrar Orfa, vai mencionar, e vai entrar Boaz, que são os principais personagens que vêm depois. Mas esses primeiros personagens aparecem, certo? Já nos primeiros 2 versículos. Então, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, certo? Então, é revelado aqui. E depois mostra aqui o contexto histórico da época. Eles tiveram que sair e foram para Moabe. Por que eles foram para Moabe? Por causa da fome. Então foram para Moabe por causa da fome. Então isso aqui está claro nessa por que eles imigraram lá? Por causa da fome que estava em Jerusalém. Certo? Muito bem. Então aí a sua estadia em Moabe. Então aí vai apresentar mais 2 personagens, 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ok, então aqui nos fala então que aconteceu com Malom e Quilion. Primeiro eles se casaram, então fala o nome das suas esposas, né? Orfa, Ruth e Orfa. E o que aconteceu com eles? Então, aqui uma tragédia, né? Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Os 3 filhos morreram. Então, os 2 filhos morreram e mais o marido. Então, as três personagens aqui da família de Noemi. E também está falando para nós aqui quantos anos eles permaneceram ali, certo? E permaneceram ali quase 10 anos. Então eles foram para Belém. Será que a fome durou 10 anos? Talvez não, certo? Mas aqui ela voltou quando ela soube que Deus havia abençoado, estava abençoando, que não tinha mais fome lá em Belém. Então aí é onde ela vai voltar. Então nós temos aqui algumas informações importantes, tá? Então quantos anos eles ficaram ali? Quase 10 anos. O que aconteceu com os filhos deles? Morreram. E antes de morrer, o que eles tinham feito? Casado, né?
Como é que chamava as esposas deles? Orfa e Ruth. Quem casou com quem? Eu acho que é o contrário. Deixa eu ver. E tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, de outra Ruth. E ficaram aí quase 10 anos. É pela ordem, a gente supõe que é isso, mas não é. Lá mais tarde, o Boaz vai falar que ele teria que resgatar o nome de Malom que Ruth casou. Entendeu? Mais tarde vai dar esse nome. Então, por isso que é o contrário. Quando a gente lê o livro todo, a gente vai perceber isso. Ok, aí depois nós temos a triste volta para Belém. Então, elas vão voltar, Noemi vai voltar totalmente desamparada, sem seus 2 filhos, sem seu marido, sem seus 2 filhos. Ela foi cheia, né, de família inteira e volta sozinha. Então isso dá para a gente perceber, irmãos, e justificar essa parte que a Mara, que a Noemi fala que ela é Mara, que ela é amargurada, que ela ficou, porque o sofrimento dela era muito grande. Então nós podemos ver que como é que é uma pessoa no sofrimento. Nós vamos ver depois. Então nós só vai estar nessa parte aqui. Quarto lugar, o esboço. Ruth e Boaz. Ruth, eles voltam. Ruth resolve voltar com sua sogra, certo? Então elas vão voltando. As duas estão voltando. Parece normal que elas iam seguir a sogra. Mas depois Noemi fala assim, olha, volta para sua casa, para a casa dos seus pais. Volta para a casa dos seus pais. Vocês são novas ainda, vocês vão arrumar outro marido, vocês vão se casar, etc e tal. E Orfa depois, ela resolve voltar e volta. Mas Noemi então fala aquela frase que nós vimos lá, né, do versículo, né, que nós estudamos, aquela frase bem conhecida de todos, que é de Ruth, né? Que é usada até em casamento, em convite de casamento. Vocês já viram usar essa frase? Né? E não é uma declaração de amor de um homem para com a mulher, mas é de uma nora para sua sogra. Interessante, né? É uma nora para sua sogra. Então ela diz, olha, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não me seja a morte, me separar de ti. Então o que ela está dizendo aqui? Eu vou te seguir. Aonde quer que você for, eu vou. E outra coisa, o seu povo agora é meu povo. O seu Deus agora é meu Deus. Talvez essa seja a parte mais importante. Seu povo é meu povo. Então, quando uma moça se casa, é isso que acontece também. A sua família agora é a minha família. E aí nós temos um princípio. Seu Deus é o meu Deus. Casamento de crente com incrédulo. Como é que um crente pode falar para o marido? Seu Deus é meu Deus. Ela não pode abandonar o Deus dela. Deus verdadeiro para outro Deus. Por isso que a Bíblia diz que não há como está a luz e as trevas, não tem como conciliar, certo? Não tem como estar junto. Então, se a pessoa já está casada, converte depois de casar, tudo bem. Mas a pessoa solteira, então a gente tem que ensinar nossos filhos, né? Somente alguém que conhece a Deus. Certo? A pessoa também tem que conhecer, né? Se for filha ou se for filho, também tem que conhecer a Deus. Se vocês também não conhecem, rejeitou Cristo, arrumou uma pessoa incrédula, os dois tá igual, os dois são incrédulos, né? Mas
A gente espera que nossos filhos se convertam. Nós esperamos que nossos filhos sejam convertidos. E se eles são convertidos, aí seu Deus é o meu Deus. Seu povo é meu povo. Sua família é minha família. E acaba que também a família da esposa também é família do marido. Hoje em dia, mais ainda. Naquele tempo, nem tanto. Era mais a mulher que seguia o marido e a família. Eles não davam muita importância para a mulher nesse tempo. Infelizmente, a mulher ela não tinha nem direito à herança, né? Em muitas civilizações não tinha nem direito à herança. Então, quando ela casava, lembra que Lia e Noemi, Lia e Raquel falaram, né? De ó, ele nos vendeu para você, certo? Esse era um sentimento que eles tinham guardado. Não temos mais nada com nossos pais. Então, porque na verdade foi assim, eles teve lucro com as filhas, certo? Ele obteve lucro com elas. Na verdade, elas foram vendidas. Na Arábia Saudita não pode ter um carteiro de habilitação. Uhum. E aí, isso aqui depois vai ser na civilização judaica, mulher é valorizada depois, certo? Isso é verdade. E nós podemos dizer assim, o que diz lá na escritura, lá quando a mulher peca? Não, quando a mulher peca, lá no Gênesis, da maldição para a mulher, o que Deus falou? E veja, aqui uma das dores no parto, né? E teu marido te dominará. A palavra aqui é domínio, dominação. Isso faz parte é diferente de submissão. Totalmente diferente. Dominação é aquilo que faz lá na Arábia, né? Eles dominam mesmo sobre mulheres, né? Realmente a mulher não é nada, certo? E assim como fez Labão em relação às suas filhas, né? Foram vendidas. Isso, gente, às vezes, pensando que está longe, às vezes isso acontecia aqui no Nordeste. Não sei se acontecia em outras regiões. Mas muitas famílias vendiam suas filhas também. Davam para uma família rica para criar e por pouco dinheiro, às vezes. E as levava a família, levava a menina, né, para criar. Então eu mesmo conheci duas irmãs em Cristo, né? Não é as irmãs, não. Duas irmãs em Cristo que foram criadas, então, por famílias assim, certo? Diferente, foram dadas, certo? Então, as duas irmãs lá da Igreja Batista da Luz, certo? E uma delas até é conhecida por quem ela foi criada. Foi criada pelos Garcia, certo? Mas foi criada por uma empregada. Ela queria que fosse chamada de filha, a mulher lá, queria que fosse chamada de filha, tratava como filha, espancava como filha, mas não recebeu um centavo. Então, é interessante que essa ainda é... Eu não sei se hoje ainda acontece isso, mas pode ser que aconteça, eu não sei. Voltando, né, irmãos, vamos lá. Então, como a mulher era valorizada, desvalorizada, né? No caso, né? No caso de Ruth, irmãos, nós vamos ver que aqui passa uma coisa muito importante. A Ruth, ela se coloca aqui num estado de completa submissão à sua sogra. Teu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. Ela ainda se sentia ligada a seu marido ou ligada à sua sogra agora. Então, são aquelas viúvas que realmente permanecem viúvas, certo? E não se casam de novo,
certo? Ela seria uma delas. Só se casou com a aprovação de Noemi. Assim, provavelmente a família mantinha a palavra de Deus, né? Para ela se converter, ensinava a base, né? Para Ruth se converter. O ensinamento da palavra de Deus é Deus. Tem isso, mas também nós podemos dizer o seguinte: existia um conhecimento de Deus até certo ponto, de outros povos, certo? Até certo ponto, porque, olha, lembra que Ló conhecia a Deus, certo? Ele lá no tempo de Abraão já estava desconhecido, já não conhecia mais. Depois voltaram para a idolatria e tal, mas tinha um certo. Deus sempre teve dentro dos gentios pessoas que às vezes temente a Deus. Agora, talvez com a vinda de Malom e Quilion, ali com a família de Elimeleque, aí foi apurada, talvez. Ela já estava, a pessoa, para dizer, está no propósito de Deus. Nós vamos ver aqui mais tarde, quando nós vamos ver sobre essa questão do propósito de Deus na vida delas. Certo? Então, temos explorado aqui, depois nós podemos até voltar de novo, certo? Nós estamos aqui, então. Ruth resolve, ponto 4 aqui. Ruth resolve ceifar, ela resolve trabalhar. E vai trabalhar na terra de Boaz. Ali ela é bem tratada por causa da sua boa fama. E isso é importante, ter boa fama, certo? Ela é bem tratada ali, capítulo 2, de 1 a 23. Nós não vamos ler porque é muita coisa, certo? Então ela é bem tratada ali, porque ela já tinha adquirido seu lugar naquele povo. Quando ela volta, ela fala assim, olha, ela é moabita e ela lhe seguiu sua sogra, ela realmente poderia ter ficado, mas ela seguiu sua sogra. Isso trouxe para ela uma boa fama. 5. Ruth é instruída por sua sogra sobre a lei do levirato e a remissão. Ou seja, então ela segue restritamente a sua sogra. Veja então aqui, Ruth mostrou-se extremamente obediente à sua sogra. A obediência que ela teria para com seu marido, ela mostrou para com a sua sogra. Nós falar isso às mulheres hoje por dessa altura, né? Não é mais sogra, né, pastor? Não é só a sogra, o marido também, né? Mas nós maridos temos que ser exemplo também, né? Que às vezes elas não veem em nós, né? O exemplo de homem de Deus. Então a gente precisa ser exemplo. Isso não justifica, não, isso de forma nenhuma justifica, certo? Porque uma pessoa tem que fazer a sua parte independente do outro, tá? Não estou justificando a mulher de não ser submissa. Então, Eu não tenho problema com a sogra. amém. Uhum. Tinha problema com a minha. Boaz aceita a sua responsabilidade. Nós vamos tratar isso aqui mais tarde, nós vamos ver o que ele vai aceitar. E a promessa da posteridade, lá, que é então, esse é o esboço do livro, tá? Bom, a gente está vendo aqui em linhas gerais, tá? Agora vamos ver aqui as questões históricas e culturais do livro de Ruth. Vamos lá? Moabe era um povo descendente de Ló. Então, é uma das nações que Deus não permitiu que destruíssem e passassem de largo. Quando o povo de Israel estava indo para Canaã, ele falou assim, vocês não vão mexer, não vão destruir Ló, não vão destruir a Moabe, nem... Moabe, tem outra nação que é Amon, né? Os Amonitas, a Moabe, os Amonitas e os filhos de Esaú, também, certo?
Então, não mexa com eles, deixa eles. Então, porque eram sobrinhos de Abraão. Lembra que Deus está sempre voltando nisso, né? Sempre, ó, filho de Abraão, por amor a Abraão. Deus honra os seus servos, mesmo depois que eles morreram. Certo? Isso é importante. Então, você hoje pode estar recebendo as bênçãos por causa dos seus pais. Acaso assim, né? Por causa dos seus pais. Às vezes não, Deus é por causa, misericórdia de Deus em primeiro lugar, né? Então, nesse caso, então, é só para a gente sintonizar. Talvez ali, aqui é só uma conjectura, aliás, talvez não. Moab foi onde Davi se refugiou quando fugia de Saul. Então ali ele se refugiou ali em Moab. 2. Talvez a fome, esse aqui que é o talvez, fosse o tempo de Gideão, quando os midianitas destruíram suas lavouras. Isso aqui é só conjectura, viu, gente? Se você discordar disso aqui, tudo bem, não tem problema. O importante é saber que houve fome na terra, certo? O tempo não dá para saber. Talvez nem o escritor sabia, por isso que ele nem colocou. Ou ele talvez sabia e não colocou porque achou que não era relevante. Então, se não é relevante, então para nós, para saber a época, também então, talvez não seja relevante. O que eu posso me lembrar foi essa época. Lembra da época de Gideão que eles não é que eles não plantavam, plantavam e vinha os inimigos, lá, os midianitas, né? E destruíam suas lavouras e estavam empobrecendo eles. Muito bem, então essa é uma das coisas que nós colocamos aqui. Quando Ruth foi ceifar sem trabalhar para o dono, que ela foi ceifar, isso faz referência a Deuteronômio 24, 19. Então eu queria que vocês lessem por que ela foi trabalhar ali. Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo cegares a tua sede e esqueceres de buscar ela no campo, não tomarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a tua obra das tuas mãos. Ok, então ele está fazendo a cega, está fazendo a colheita, né? E de repente cai uma espiga, ou ficou uma coisa sem cegar, sem colher. Você não volta para você conferir o que foi feito, deixa lá. Aí isso aí é para os órfãos, para as viúvas e para o estrangeiro. Então isso aqui é para as pessoas que não têm o que comer, é para os pobres, certo? Então Deus já pensando nos pobres, né? Deus falando aqui, olha, deixa para os pobres. Então você seja generoso. Então quando Ruth foi ceifar, ela já sabia dessa tradição. Ela já sabia dessa tradição, tá? Então quando ela foi ceifar, ela já sabia dessa tradição. Então ela foi trabalhar. Então não era como empregada, não era como serva, era seguindo lá a tradição de Deuteronômio 24, 19, a lei ali de Deus, né? Quanto à lei do resgatador, se encontra em Levítico 25, 25. E 25, alguém leia para nós? Levítico 25, 25. E depois outra pessoa, Deuteronômio 25, 5 a 10. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Ok? Então está falando do resgate das terras, né? Agora a lei do levirato. Deuteronômio 25, 5 a 10. Não, Deuteronômio. Tá. Deuteronômio 25, 5 a 10. Pode o irmão morar em deles morrer e não tiver filho. Então, mulher desfalecida não se casará com homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá como mulher, e fará
o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Ok. Então essa lei dizia exatamente isso. Estava lá na lei, certo? Que então, quando o homem casasse, ele morria, não tinha filhos, certo? Aí o cunhado da mulher, né? Não ia tomar outra mulher, tinha que casar com a sua cunhada para gerar filhos do seu irmão. Então, o primeiro filho não seria dele, seria do seu irmão. Essa lei já era praticada, foi praticada por Judá. Os irmãos lembram de Judá? Quando ele saiu da sua terra, então, ele teve 3 filhos. Acho que eu não vou lembrar o nome dos 3 filhos dele. Então, o primeiro filho se casou, só que ele morre antes de ter filhos. Aí o pai falou assim, agora você, o segundo filho mais velho, você vai casar com ela. Então ele, contrariado, a gente vê que foi contrariado, casou-se com ela, certo? Só que ele não queria deixar descendência. Então, quando eles tinham relação sexual, o que ele fazia antes de ejacular? Ejaculava no chão, para não ter filhos com ela. Isso foi abominável diante do Senhor, e o Senhor também o matou. O terceiro filho deveria também fazer isso. Judá falou para ela, você volta para casa de seus pais, fica lá, e quando o meu filho tiver a idade, você vai casar-se com ele. Só que Judá não fez isso, talvez por medo, já morreu 2, né? O problema é a mulher, né? Já morreu 2, né? Então, mas não era a mulher, né? O segundo ficou bem claro que era o filho dele, né? Muito bem, então aí, não sei se os irmãos lembram da história, aí passou o tempo, o menino ficou grande lá, ele não voltou. Aí teve um dia que ele foi viajar, como é que chama a mulher dele? Tamar, ficou sabendo que ele estava ali, o que viu? Ela se vestiu de prostituta, né? Se vestiu lá na entrada da cidade, ele confundiu ela com uma prostituta, e ele a tomou, deitou-se com ela, onde ela teve dois filhos, certo? Com o próprio Judá, Pérez e Zerá, certo? E aí olha que isso aqui era considerado ainda adúltera, mesmo que o marido tinha morrido. Casamento naquele tempo era considerado ainda permanente, certo? Era considerado adulto. Judá ficou sabendo que ela estava grávida, ela adulterou. Vou apedrejá-la, certo? Então, aí o que aconteceu? Lembra que ele deixou o cajado dele, deixou a coisa lá, porque falou assim, eu não tenho como te pagar tudo, assim, não deixa uma prova, para eu resgatar. Ele falou assim, olha, eu estou esperando o filho desse homem, você reconhece? Ele reconheceu que ela era mais justa que ele, porque ele negou o filho para ela, e aqui no caso, ele foi o próprio adúltero, né, se foi nesse caso, né? Ela foi. Foi. Provavelmente foi premeditado, né? Uhum. Provavelmente foi premeditado. Então ela teve 2 filhos, né? Pérez e Zerá. Interessante que esse filho, Pérez, foi de onde descendeu Cristo. Entende? De onde descendeu Cristo. Ok? Então essa é a história, certo? Então essa lei do levirato já era praticada antes da lei. Depois foi colocada na lei. Certo? Era praticada antes da lei. Só para a gente sintonizar aqui. Agora essa parte aqui eu mais gosto. Não sei se nós temos tempo, acho que não, né? Tem um tempinho. Pelo menos para começar. Providência de Deus observada em Ruth. Essa parte que eu mais gostei. Então, a providência de Deus das provações.
Deus usa elementos naturais ou mesmo os inimigos para suscitar o mal. Vamos entender aqui primeiramente o que é providência de Deus. O que é providência de Deus? Providência de Deus é tudo que acontece na nossa vida, tudo. As coisas boas, as coisas ruins, fazem parte do plano maior de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Entende? Isso é que eu devo entender. Talvez, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, o pastor Juvenal escreveu um livro sobre esse assunto. Certo? É o livro do pastor Juvenal, Nas Mãos de Deus. Não fazendo propaganda para o livro dele não, mas é só porque o livro dele é muito bom. Certo? Então, ele conta a história depois do acidente dele ali, que aconteceu com ele, tudo, como providência de Deus. Certo? E, enfim, mas está muito bem embasado biblicamente. Então é isso, providência de Deus é quando Deus, a gente tem que ver que Deus, tudo é providência, Deus providencia todas as coisas para realmente alcançar o objetivo que está nas mãos de Deus. Aí por isso que eu usei o primeiro elemento, fala assim, Deus usa os elementos naturais ou mesmo os inimigos para suscitar o mal. Só que aquele mal não é para a destruição daqueles que têm propósito. O mal pode servir para juízo de Deus e o mal também Deus usa para ensinar os seus, certo? Para nos deixar mais maleáveis, para nos deixar mais sensíveis, para nos deixar mais fiéis. Então, quando vem o mal sobre a nossa vida, Deus nos usa aquelas coisas para nos ensinar, certo? Veja bem, nós colocamos aqui na perca de pessoas e bens materiais. Foi o que aconteceu aqui com Noemi. Ela perdeu, primeiro, bens materiais, certo? Porque ela teve que sair, deixar tudo que ela tinha. Ela tinha as terras, né? Só que não tinha jeito de produzir. Não adianta você ter terra se você não tem como produzir. Se você, às vezes, até tem como produzir, se você não tiver água para poder aguar lá, para dar certo, né, a lavoura. Então, por causa dessa seca, então, por causa dessa fome que houve ali, eles perderam tudo. Tinham as terras ainda. Mas o que é a terra se você não tem como produzir? Certo? A terra não é nada se você tiver condições de produzir. Mas o mal que viria sobre ela não estava só isso. Ele sai da sua terra, vai para uma terra estranha. Isso é uma coisa muito difícil para alguém. Então, se você vai aqui você está na nossa terra, está na sua terra. Quando você vai para uma terra estrangeira, você se sente um peixe fora d'água. Certo? Você vai lá para visitar, para passear, tudo bem. Lá se trata muito bem porque você está passeando, está deixando os dólares lá para eles, aí tudo bem. Turista muito bem tratado. Certo? Mas quando você vai para morar, nem todos os lugares se tratam bem. Certo? Não é todos os lugares que te tratam bem. Você acaba sendo discriminado de um jeito ou de outro. Certo? Claro, pode ser que tenha exceções, mas eu sei que o brasileiro ele é bem receptivo, mas mesmo assim, quando nós estamos tendo uma evasão muito grande dos bolivianos, né, para cá, né? Veneziano. Veneziano não. Venezuelano. Venezuelano. Então, quando a coisa se torna demais, às vezes a pessoa vem, pega um emprego, etc e tal. Por isso que às vezes a pessoa chega a discriminar. Esse povo chega aqui, fica tomando nosso lugar, etc e tal, mas não tem problema, certo? É interessante. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Christian. Ele montou uma igreja a proposta dele antigamente era montar a igreja transcultural. Aí não sei por que ele pegou e falou assim, não, eu vou aceitar ficar lá em Goiânia. E lá na igreja dele, ele é eu não sei se ele é peruano, se ele é, o que ele é, ele sabe falar castelhano.
E Deus começou a mandar pessoas venezuelanos da língua deles. Aí acabou que o ministério deles se tornou um ministério transcultural e a igreja cresceu muito, porque quando eles souberam que ele estava fazendo esse tipo de trabalho, a igreja cresceu muito. Então, Deus tem o seu propósito às vezes, certo? Às vezes nós não conseguimos alguma coisa e partimos para outra. Deus tem o seu propósito, certo? E talvez alguns desses venezuelanos vieram para cá e aqui conheceram Cristo, conheceram Jesus Cristo como Salvador. Então isso é interessante, a gente pensar nisso. Então nós temos que ver como uma oportunidade. Ok? Então podemos dizer o seguinte. Então dentro dessa questão, dessa perspectiva, que Deus pode suscitar o mal, então pode ser então pessoas, elementos naturais, pode ser inimigos que vêm e destrói, como aconteceu no caso lá do povo de Israel, da Babilônia, lá naquele tempo. E pode acontecer também que seja própria perca de bens materiais ou de bens, pessoas, certo? Como o caso de Noemi. Ela perdeu o marido e os 2 filhos, certo? Sofrimento talvez maior do que esse, nós podemos ver talvez em Jó, né? Em Jó é mais ou menos parecido, certo? Que também perdeu seus 7 filhos, ele não perdeu... 10 filhos, seus 7 filhos e 3 filhas, né? Ele perdeu seus filhos. Então, é mais ou menos parecido. Só que ela só tinha os 3, perdeu 2 filhos e seu marido. 3 pessoas na família. Então, isso realmente é um desastre. A gente fica olhando, nossa, essa mulher é muito amargurada, culpando Deus, né? Ela estava culpando Deus. Deus me fez isso. Mas passa por que ela passou. Será que nós não ficaríamos assim? Se não ficar, amém. Glória a Deus, porque você mostra que você tem uma fé. Não era para a gente passar, mas nós estamos ainda na carne, né? Então, no caso de Ruth, de Noemi, não de Ruth, de Noemi, ela realmente chegou até a falar, não me chama de mais de Noemi, me chama de Mara, porque Deus me fez amargurada. Deus me fez isso. Aí então a pergunta é, será que ela culpou Deus ou ela reconheceu a soberania de Deus? Vamos ver o seguinte. Uma fase, eu acho que ela ficou assim meio abalada. Depois, quando veio o neto, aí ela se sentiu soberania de Deus, né? Ela ficou Deus quando ela falou, Deus carregou sua mão sobre mim. Uhum. Bom, essa aqui é uma parte, acho que até positiva. Ela sempre reconheceu que vinha de Deus. Também. Certo? Mesmo o mal. Veja, mas como é que Deus pode mandar o mal? Gente, nós estamos nesse mundo. A morte vem para todos, não vem? Um dia vai chegar para nós. Certo? Não pensa que... A gente tinha a ideia de eternidade. Nós temos essa ideia de eternidade. Nós vemos nossos pais lá com 80 e tantos anos. Não, eles não vão morrer, não. Mas chega. A minha mãe estava vendendo saúde. Eu falei assim, não vai morrer, ela está bem. E foi assim. Ela estava saudável, estava saúde. Domingo ela estava andando, de repente, no próprio domingo ela faleceu. Foi de repente. Entende? Então, essas coisas acontecem. Então a gente tem que estar o quê? Deus é soberano. Enquanto estamos aqui, a morte ainda nos afeta. A morte ela ainda está nos rodeando sempre, certo? E ainda podemos estar, se Cristo não voltar antes, ainda podemos morrer, certo? Podemos morrer, mas nós temos a promessa da ressurreição. Aí está uma palavra importante, eu tenho até falado nos devocionais, muito tenho falado nos devocionais, a questão da esperança. O crente, ele não pode perder a esperança. Sempre eu tenho que ter a esperança.
E a esperança não pode estar aqui neste mundo. A esperança tem que estar em Deus. Por que os apóstolos e os primeiros cristãos realmente entregaram suas vidas, às vezes até a morte? Eles tinham perspectiva, talvez, de vai melhorar o governo, vai melhorar. Eu creio que não. O Império Romano estava cada vez pior, às vezes piorando mais ainda. Mas eles confiavam, tinham esperança em Deus. A sua confiança estava em Deus. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala lá que ele chegou a desesperar. Desesperar quer dizer, desesperei da própria vida. Não é que ele perdeu a esperança em Deus. Ele perdeu a esperança de que não iria morrer. Que iria morrer logo. Certo? É nesse sentido. Mas a sua esperança em Deus estava viva. Então a gente tem que entender aquela palavra desesperar nesse sentido. Mas ele logo em seguida ele fala, combati o bom combate, né? Mas mantive a fé e a boca. quer dizer, Paulo. Logo no próprio texto ele mostra que a sua confiança era no Senhor. Então, nesse mundo, gente, a gente às vezes podemos perder até a esperança das coisas, dos nossos governantes, tá? Mas nós temos que ter a confiança no Senhor. Quando a gente mantém a confiança no Senhor, nós podemos até confiar, não, Deus pode tocar nos governantes para que eles possam ser substituídos. Os governantes que estão aí, nossa realidade, eles não vão mudar, certo? Eles têm que ser substituídos, certo? Nós temos que orar nisso. E se não substituir? 4 anos nós já estamos assim, imagina mais 4, certo? Nós estamos... Eu não posso falar palavrão, mas nós estamos enrolados, tá? Então, nesse sentido, gente, nós podemos dizer o seguinte: Deus é soberano? Ele é soberano, continua sendo, ele sabe o que está acontecendo, certo? Então nós não precisamos desesperar. E os problemas nossos particulares, porque além dos problemas sociais, globais, nós temos os nossos problemas, que a gente tem que preocupar com os nossos problemas também. Às vezes são lutas, são terríveis, né, que nós estamos passando. E aí dizer, nós cremos na soberania de Deus e na providência de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso é a coisa mais maravilhosa, certo? Então nós vemos essa coisa do mal nos bens materiais, na morte de Elimeleque, de Malom e Quilion, no seu empobrecimento, então não tinha como cultivar a terra. Mas, por outro lado, nós podemos ver já a graça e a misericórdia na vida de Noemi. Quando Deus dá para ela uma nora fora dos padrões, mesmo estrangeira. Ela não tinha mais filhos, mas tinha uma nora que servia com muito mais do que 10 filhos. Veja, nós vamos ver as qualidades de Ruth, vocês vão ver que realmente ela era uma pessoa, uma mulher virtuosa. Então, Deus providencia sua nora virtuosa, disposta a segui-la a qualquer momento, disposta e obediente. Ele falou assim, faz assim. Ela falou assim, sim, senhora, vou fazer. E quando nós vamos ver aqui, que ela falou assim, olha, você vai casar com este homem. Ela era jovem, bonita. Boaz provavelmente era velho. Por isso que ele ficou mais admirado, Boaz ficou mais admirado dela, falou assim, você não procurou jovem, seja rico ou seja pobre. Você fez aquilo por amor à sua sogra. Você fez aquilo em obediência à sua sogra. Entendeu? Imagina uma jovem casando já com uma pessoa velha. Não por interesse, não era interesse, mas por obediência.
Então, por causa, no meio dela, Deus providencia um resgatador. E Deus, então, usa essa mulher estrangeira e coloca como ancestral de Davi e de Cristo. Então, como eu já falei, que Deus havia usado uma estrangeira, que era Raabe, como descendente de Cristo no tempo de Josué. Ok? Então, aqui nós vamos ficar por aqui hoje. O nosso tempo já foi. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelos momentos que nós passamos aqui. Te louvamos pela oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.